De onde vieram os signos? Por que Áries é assim, Gêmeos é assim? Será que alguém acordou um dia, foi lá e decidiu que eram 12 signos e que cada um tinha aquelas características? Não é isso, claro. Isso é uma sabedoria muito antiga, mas tem uma base muito simples para você entender por que Áries é assim, por que Touro é assim. E eu vou explicar isso para você. Nesse vídeo você vai aprender de onde saíram os signos, quais os fundamentos, que são só 2 que cada signo tem para ser o que ele é. Então tenho certeza que depois de assistir esse vídeo você vai ter essa compreensão e vai ser bem legal para você, para nunca mais precisar ficar pensando nisso, de onde que eles saíram, por que eles têm características diferentes. Eu sou Rogério Temporim, você está aqui no meu canal, eu falo de espiritualidade, esoterismo, ocultismo e vários assuntos aí, astrologia também. Então, se você gosta disso, se inscreve aqui no canal do professor, porque nesse momento que eu gravo aqui, esse canal está começando, é um novo canal e eu preciso muito da sua ajuda. É só você clicar aí, se inscrever, o canal começa a se expandir e levar o conteúdo a mais pessoas. Claro, também dá like no vídeo e vamos lá aprender isso, vem comigo. De onde saíram todos os signos? De onde saíram no sentido de por que Áries é desse jeito, por que Touro é desse jeito, por que Sagitário é do jeito que é. Por que as pessoas dos signos mais ou menos combinam com esses signos, né? Então elas combinam com esses signos porque nasceram nesse dia e nem todas combinam perfeitamente com o signo porque tem questões do seu mapa astral aí de cada um, mas o signo ele tem essa característica. E por que cada um tem uma característica diferente? Você vai aprender aqui que isso tem a ver com os elementos naturais, porque os signos eles estão cada um ligado a um elemento natural, e aí você vai ver que são 12 signos, é claro que repete, né? Tem vários signos de fogo, na verdade tem 3, né? A conta que são 12 signos, você tem 3 de fogo, 3 de terra, 3 de ar e 3 de água. Mas isso não resolve o problema, porque você vai falar assim, bem, se tem 3 signos de fogo, por que eles não são iguais? Aí tem um fator adicional, aí um outro diferencial que cada signo vai também se ligar. E a gente vai estudar tudo isso aqui para você entender a origem dos signos, das características dos signos. Então eu acho que é uma aula muito importante só por isso, né? Não tem como você pular essa aula. E claro, depois vamos signo por signo, vamos com calma, depois estudar cada um. Gente, eu vou começar aqui explicando para vocês o que são os elementos naturais, para você entender que quando a gente fala, e se você nunca ouviu falar disso, você vai aprender aqui, né? Os antigos diziam que o universo era formado de 4 elementos primordiais. Tem o 5º também, né, que é o éter, mas geralmente, no caso da astrologia, a gente fica nesses 4. O universo é formado de fogo, terra, ar e água. E aí eu já sei, né, que tem muita gente que vai falar, não, mas espera aí, o universo não é formado só disso, né? Se você vem com essa visão científica, cartesiana, mas a ciência, não sei o que e tal. Mas pera lá, isso daqui é muito mais do que está parecendo. E é isso que eu vou explicar para vocês da sabedoria dos antigos. Que elementos são esses? E a gente vai entender isso, claro, porque os signos têm a ver com isso, só por isso que você está aprendendo isso. O elemento fogo não é o fogo só, né, que está queimando ali na vela. O elemento fogo resume o calor. Tá? E eu vou me permitir escrever aqui na frente, tá? Deixei até aqui para fazer junto com vocês, algumas palavras para a gente entender. O calor, quando a gente fala do calor, a gente está falando de todo o espectro que vai do frio mais extremo que você imaginar ao calor mais extremo que você imaginar. Então vamos pensar aí, o frio mais extremo, pensa aí o Alasca. O Alasca não, né? O Polo Norte. E o calor mais extremo, o Sol, lá perto do Sol. Você concorda que esses são extremos? Então o calor ele é fundamental para o universo e para a vida. Por quê? Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Se você tiver muito frio, nada acontece, né? O átomo para até de rodar lá o elétron. E se tiver muito calor, você tem a degradação, né, dos elementos. Por exemplo, uma bomba atômica, né? Aquela explosão, ela libera tanto calor que destrói tudo. Destrói a bomba, destrói a cidade, destrói os humanos, acaba com tudo. Então, a energia, né, se você pensar, podemos traduzir para a energia mais ou menos isso, a energia extrema está ligada ao calor e a ausência ao frio. O calor é primordial no universo e os antigos deram o nome para esse elemento do elemento fogo. Então não é só o fogo, né? O fogo é uma das manifestações dessa grandeza. Então já concordou que isso é importante. Elemento terra, muita gente fala assim, mas a terra... é isso, é o elemento terra, mas nem tudo é feito de terra, né? Por exemplo, você pega uma caneca de plástico, esse plástico não é terra, mas espera aí, terra está querendo dizer o solo, né? O que é sólido. Porque se você parar para pensar,
A única coisa que é sólida de fato é o elemento terra. E você vai entender aqui. Por quê? Porque tudo que nós comemos e tudo que constitui o nosso corpo e tudo que constitui tudo que você está vendo aqui, a tela do seu computador, tudo que está aqui, veio da terra. Você sabia que o seu corpo tem pedras nele? Os seus ossos são de cálcio. Cálcio é um mineral. Então assim, você tem pedra no seu corpo. Tá? Você tem água também, a gente já vai falar de água. Mas se você pega a tela do seu celular aí, ela é feita de vidro. Esse vidro vem também de minerais, vem da manipulação deles, né? Seja silica, areia, seja lá o que for. Dentro do chip do computador tem silício. Tá? Aí sim tem silício, né? Agora corrigindo aqui, o silício está no chip do computador. Se você pega o plástico, ele é feito de polímeros, né? Substâncias todas que são, no fim das contas, extraídas da terra para se manipular, para chegar em outras. Não tem nada nesse mundo nosso material que não venha da terra. A terra, ela é um elemento assim de constituição dos planetas, né? E veja só, por exemplo, você come o que aí? Você come carne, mas você comeu algum animal que no mínimo comeu um outro que é um herbívoro. Não tem vida sem a terra também. Tudo que está no seu corpo está vindo da terra. Então, o elemento terra, a gente pode entender aqui, ó, como... Vou colocar essa palavra para você sacar aqui. A forma. É só o elemento terra que permite a forma. Então, quando você está falando do elemento terra, você não está falando só da terra, você está falando de tudo que é material, que eu toco, que eu pego. Tudo isso vem da terra. Nesse planeta vem, né? Nesse planeta, a não ser que venha lá de um meteorito, alguma coisa, mas também veio de uma outra terra. Então o elemento terra tem a ver com fertilidade, porque vem o alimento, tem a ver com tecnologia, porque a gente só desenvolve as coisas que a gente faz aqui, o carro, o computador, os remédios, tudo isso vem da terra. Se vem de alguma outra coisa, essa outra coisa também foi buscar isso na terra. E o seu corpo é feito de várias coisas que vêm da terra, né? Não só os ossos que eu falei, mas os sais minerais, as bactérias, né? Você tem muitas bactérias, tem milhões de bactérias dentro de você. Nós somos uma colônia, não sei se você sabe também, né? Mas deve saber. Nós somos o quê, né? Nós somos vários seres vivos dentro de nós, elementos minerais, água, tudo isso não é nosso, né? Não é do nosso DNA, vamos dizer, né? Então assim, a gente tem muita coisa externa aqui. E nós somos vamos dizer assim, como se diz, uma comunidade, né? Com vários elementos e praticamente tudo vem da Terra. Então a Terra tem a ver com a forma, tem a ver também com a fertilidade, como eu falei, tá bom. Gente, é um assunto extenso, tá? Eu tô resumindo para você entender. Elemento ar não é só o ar, tá? Por isso que eu falo, esse olhar cartesiano, ele é muito assim, né? Ele é muito precipitado com os assuntos que ele acha que não tem fundamento científico. Isso aí não existe e tal. A astrologia não faz sentido nenhum, não faz sentido. Se você não estudar, não faz mesmo. Se você achar que horóscopo é astrologia, mas vai lá estudar mesmo para você entender como que funciona essa visão de mundo, né? Que não aspira a ser científica também. É bom que o cientista saiba disso, né? A astrologia não está tentando ser científica. As pessoas falam assim, a astrologia não é científica, mas não é mesmo, ninguém quer ser, não é outra coisa, né? Ser científico não é atestado de autenticidade de um saber humano, então isso é importante pensar também. E falando isso por quê? Porque quando se fala de ar, eu já ouvi isso, tá? Quando eu faço vídeos na internet, gente falando assim, não, mas o ar não tem nada a ver com a astrologia. Elementos naturais, eu fiz um vídeo de elementos naturais que foi massacrado aí por alguns aí. Onde já se viu, o ar, né? O ar pode mudar, não é só O2, em outros planetas o ar é de outra composição. Gente, mas não é o ar, né? É o espaço. O ar, para o antigo, representava o espaço, a possibilidade de movimento, a possibilidade de existir, né? Da existência, né? Do próprio universo. Movimento dos planetas. Por que ele se movimenta? Porque tem espaço. É uma das condições. Você não tem tempo, espaço, né? Uma daquelas variantes lá da física, né? Quando você vai calcular, fazer variantes lá, né? Por exemplo, o tempo a partir do espaço, né? Nos gráficos. Então é uma vamos dizer, das grandezas, né? Do movimento. Quando se fala de física no movimento, né? Tem um espaço, a distância, enfim. Se não tem espaço, não tem movimento, ok? Então assim, quando você fala ar, você pensa em espaço. Então você está pensando naquilo que permite que a gente se movimente. E outra coisa, gente, olha que interessante. Por que a sua cabeça é em cima? Por que a cabeça do ser humano não é lá embaixo? Aí vai vir o cientista explicando, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é gravidade, blá. Tudo bem, é um olhar científico, lá na ciência ele funciona, mas aqui pra gente, no nosso olhar, não funciona isso. A cabeça fica em cima. Isso é simbólico também.
ela está ligada ao elemento ar. Os paraísos das religiões são todos lá no céu, né? Os paraísos, a maior parte, tá? Nem todas, mas são paraísos que estão lá em cima, né? Porque é de lá que vem o que é sublime, né? Das estrelas e tudo mais. Então, assim, essa ideia de que o que está para cima de nós tem a ver com o pensamento, com a intelecção, com a criação, com o movimento, tem tudo a ver com o elemento ar. Então, o elemento ar não é o ar O2 só, tá? É o espaço. E a água, gente, eu acho que eu não preciso explicar muito, né? A água é tudo, né, para nós. Então a gente vai pensar a água como, assim, como a umidade, né? Então quando a gente fala umidade, estamos pensando desde o mais seco ao mais úmido, né? Desde a pedra mais seca à água lá no mar. E a gente sabe que, ou no rio, né? A gente sabe que para quando vai se procurar vida em outro planeta, a primeira coisa que se olha hoje em dia é se tem água, né? Para saber se tem a ver com a nossa... assim, se tem a possibilidade de haver vida como a nossa. É isso, tá bom? Gente, o que acontece? Extraído isso dos elementos naturais, e a gente já sabe que os signos vão se ligar a eles, a gente pode melhorar. O calor tem a ver com o quê? Com ação, tá bom? Pensa aí, né? Quando você faz assim, né, para esquentar a mão, né, a ação gera calor, e o calor também gera ação. A terra, que tem a ver com forma, né, o elemento terra tem a ver com material. Aí a gente já está mais perto de significados que fazem mais sentido para a gente, tá? O ar, que é o espaço, tem a ver com a capacidade de realizar, mas tem a ver com o pensamento, por tudo aquilo que a gente falou aqui, da possibilidade de você, né, se realizar no universo, mas principalmente porque o ar tem a ver com aquilo que é sutil. Não tem nada no ar a princípio, né? Tudo bem, tem o ar, né, que a gente respira, mas pensa aí, o ar é um vazio, mas que ele permite o todo. Então, assim, ele tem a ver mais com o pensamento, com o sublime, não é? A cabeça fica em cima. Quando a gente fala assim, você está muito aéreo, você está no mundo da lua, porque você está pensando muito. E a água é a umidade, ela tem a ver com o quê? Com o sentimento. E aí a gente tem aqui várias razões para dar esse salto, porque você tem, por exemplo, a água, as marés, né, que tem a ver com a lua, que é o astro do sentimento. Você tem a água como elemento do feminino, né, as deusas do feminino, Iemanjá, Oxum, né, que é, na verdade, deusa da água doce, né, orixá da água doce. Você tem as sereias, né, você tem a profundidade do mar, né, a tempestade, né, do mar. Tudo isso tem muito mais a ver com o feminino, tem mais a ver com a fluidez da água, né? É aquilo que não dá para moldar. Então, água feminino. Eu acho que esse daqui é até fácil de entender. Muito bem, a gente entendeu o que são os elementos naturais. A gente vai ver daqui a pouco em qual signo que eles estão ligados. Aliás, daqui a pouco não, né? Vamos ver agora quais são os signos. Elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então são signos que têm a ver com a ação. E aí você vai falar, poxa, mas Áries é diferente de Leão e de Sagitário. Mas a gente já vai descobrir por quê, ó. Daqui a pouquinho. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. São signos que têm a ver mais com a forma, com o planeta, com as coisas reais, vamos dizer assim. Ar, Gêmeos, Libra e Aquário são signos muito ligados ao pensamento, mas cada um à sua forma. Água, Câncer, né? Câncer, quem sabe aí um pouquinho de signo sabe Câncer da questão da maternidade, da maternidade e também da saudade, né? Do apego à família. Escorpião, né? Sentimentos aí bem conectados com as coisas ali, né? Sentimentos muito voltados para o que se quer. E também são pessoas muito temperamentais. E Peixes, né, que é o último signo, que tem muito a ver com o mistério também, né, com o silêncio e tudo mais. Tá bom, professor, já entendi isso aqui, mas e como que os signos são diferentes? Aí a gente vai entrar na outra dimensão da coisa, que é isso aqui, ó. Quando você pega a mandala, ela se divide em 4. A gente já fez isso algumas vezes aqui, né? Se eu dividir ela em 4, eu vou ter 4 quadrantes. Eu poderia até numerar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vão separando signos de 3 em 3. O que acontece aqui? Quando você pega um quadrante desse, essa é uma visão da astrologia, um fundamento da astrologia importante. Se você pegar um quadrante, você pode dividir os 3 signos nessa ordem. E sempre vai ser... eles vão ser organizados dessa forma, com esses termos que eu vou explicar o que quer dizer para você. O primeiro signo é sempre cardinal, o segundo fixo e o terceiro mutável. Se a gente for para próximos 3 signos, também vai ser nessa ordem, cardinal, fixo, mutável. Eu já preparei aqui uma inteira para vocês, ó,
que vai ser isso aqui, ó, cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. Então, cada quarto dessa pizza aqui, ó, voltando aqui, cada quarto vai ter um cardinal, um fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável, na ordem que os signos já estão aqui, que é a ordem que você vai começar a aprender agora, né? Você já vai ver, que é Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu já diria para você ir tentando decorar essa ordem. De qualquer forma, eu vou falar os signos na ordem, signo por signo aqui, você vai acabar decorando. Muito bem, professor, tá bom, cardinal, fixo e mutável. E aí, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, e isso, claro, não é uma coisa que foi inventado, alguém inventou isso. Gente, a astrologia, ela está presente em todos os continentes e tem elementos comuns, tá? Elementos comuns. Por exemplo, os elementos eu digo assim, vamos dizer fundamentos, melhor. Tem fundamentos comuns nessas astrologias que eram incomunicáveis, não é? Porque estão em outros continentes, de sabedorias de milenares. Os elementos naturais, por exemplo, é uma coisa que você encontra no Oriente, no Ocidente, nas Américas, né? Você encontra isso daí nos povos aqui americanos, que é do terra, fogo, ar e água. E aí, de onde que saiu isso? É uma captação universal, né? É uma inspiração que vem de uma sabedoria superior. Agora, a questão é que isso também, cardinal, fixo e imutável, foi observado, desenvolvido através dessas sabedorias. E o que quer dizer cada coisa dessa? Um signo que é cardinal, por exemplo, vamos pegar aqui só nesse quadrante. Cardinal tem a ver com inícios. São signos que estão relacionados a começar as coisas. E geralmente são impulsivos. Eles iniciam, mas eles vão iniciar dentro do elemento natural deles. E aí você vai perceber depois, a gente vai ver agora, que nenhum cardinal vai ter o mesmo elemento. Sempre vai ser diferente um elemento e a orientação deles. A gente fala que cardinal fixo e imutável é um tipo de orientação. Uma maneira de falar, né? Então você vai ter um cardinal de fogo, um cardinal de terra, um cardinal de ar, e isso que vai fazer a diferença deles, e a gente vai analisar um por um aqui, você vai ver que vai fazer sentido. Muito bem, então o cardinal tem a ver com inícios, Áries tem a ver com inícios, tá? E o fixo, o signo fixo, e outra coisa, né? O cardinal tem a ver com o passado. Geralmente os signos cardinais olham para o passado antes de agir. Alguns olham para o passado muito distante, outro olha para o passado que acabou de acontecer, mas normalmente eles não estão olhando no futuro e normalmente também não estão olhando as consequências do que fazem num futuro muito longínquo. Veja só, fixo é o signo que está ligado ao presente. Todo signo fixo, e aí a gente vai ter aqui, ó, já vamos mostrar aqui, né? Fixo a gente tem touro, a gente tem fixo leão, ó, a gente tem fixo escorpião e a gente tem fixo aquário. Esses signos todos, que são os fixos, eles estão conectados ao presente. São signos muito do presente e da permanência. Eles geralmente estão de olho ao que está acontecendo aqui, agora. Eles conseguem se conectar, mas cada um de uma forma. E por fim, tem o mutável. O mutável são aqueles signos mais soltos, porque eles sempre estão planejando, tem muito a ver com planejamento e a cabeça deles está no futuro. Quais são esses? Gêmeos, né? Como não deveria de ser, Gêmeos é mutável. A gente tem outro mutável que é Virgem. Tá? Mas também tem a ver com planejamento, aliás, Virgem tem muito a ver. A gente tem um outro mutável que é o meu signo, né, que é Sagitário, e temos o mutável último aí que é Peixes. Eu vou me orientar aqui primeiro pelos signos de fogo, para você entender a diferença, depois os signos de terra, depois os signos de ar. Porque senão você vai confundir aqui, se eu fizer na ordem, né, todos os signos, vai misturar o que é cardinal, o que é fogo, fixo, o que é terra, aí você vai ficar doido. Quais são os signos de terra? A gente tem Áries, né? A gente já viu isso aqui, né? A gente tem Áries, Leão e Sagitário. Quando a gente vai para a mandala, onde que estão esses signos? São os vermelhinhos. Áries, Leão e Sagitário. Áries é de terra, ação, mas é ação a partir do início, né? São signos, é um signo ligado ao passado. Então a gente pode entender que Áries vai agir frente ao que ele já tem de informação. Ele vê o que aconteceu com ele e já vai agindo, é muito impulsivo, né? É um passado recente que ele pega aí, mas ele sempre está agindo sem pensar muito no presente e no futuro. Por isso que tem essa energia toda de fazer, eu tenho que realizar, depois eu vejo o que acontece. Diferente de Leão, porque ele é fixo, ele não é cardinal, ele é de fogo, mas ele tem essa energia, mas para agir no agora, olhando tudo que está acontecendo,
nesse mundo físico agora, tá claro para ele o que está acontecendo aqui, porque ele é fixo, ele está ligado no presente, por isso que ele valoriza muito a autoimagem e age em favor dela. E o outro de fogo, a gente tem Sagitário, que tem a energia do fogo, mas está de olho no quê? No futuro. Então são pessoas que estão fazendo as coisas, mas sempre planejando para fazer a próxima coisa, porque ele está vendo alguma coisa lá na frente. São muito sonhadores, né? Então sempre está sonhando, eu vou fazer essa coisa para acontecer aquela outra. Eu vou estudar isso porque eu quero depois conseguir aquilo. Eu quero viajar, quando ele pensa na viagem, ele está pensando como vai ser a viagem lá já. Né? Quando ele chega lá, ele já está pensando na próxima. E age muito, porque o elemento fogo faz ele agir. Tá? Vamos para o elemento terra. Terra nós temos 3 aqui. Quais são os 3 de terra? Coloquei naquela lista lá. Ó. Touro, Virgem e Capricórnio. Como que funciona isso aqui? Ó? Touro, elemento terra, mundo real, a gente falou da forma, e é fixo. Então é um signo que está muito ligado a esse mundo e quer aproveitar esse mundo no presente. Não é ficar pensando no futuro, é agora. Gosta de namorar, gosta de comer, fazer as coisas devagar, gosta de abraçar. Na pandemia eram pessoas que sofriam muito, né? Queriam pegar, encostar nas pessoas, né? E viver aquela situação. Se a gente pegar o próximo de terra, é Virgem. Ele é de terra no mundo real, mas ele é mutável. Tem muito a ver com o quê? Com planejamento. Então ele geralmente está ligado ao quê? A organização desse mundo material. Então ele olha essas coisas e ele pensa como elas poderiam ser, essa mesa minha aqui, ó. Ele olha, não, isso daqui podia estar aqui, podia estar ali, então ele organiza. Ele pensa numa festa, já vai pensar o que ele pode organizar, qual a lista de convidados, tal. São pessoas muito proativas para organizar. Por quê? Porque eles estão no mundo, elemento terra, mas estão pensando no planejamento. Lembrando, vamos fazer um vídeo por signo, daqui a pouco você vai, né, vamos aprofundar isso. Aqui é só para você entender essa lógica, que também não sair daqui só tendo que engolir isso. O outro de terra é Capricórnio. E Capricórnio aqui é de terra também. E qual a diferença? Ele é cardinal. E cardinal tem a ver com o quê? Com o passado. Então esse signo tem uma tendência a ser assim. Eu tô no mundo agora, tá? Mas eu tô olhando o mundo como ele foi. Então eu gosto muito de história. Gosto muito de leis porque elas garantem a estabilidade do mundo. São pessoas que têm uma certa aversão a mudanças porque ele gosta das coisas como estão. O passado, né, recente. Então, assim, aquele passado que permanece no presente. Quando tem muita mudança, ele não gosta. Então, são pessoas que têm perfil para ordem, para religiões, para sistemas mais complexos, gostam desses sistemas que organizam o universo. Isso pode ser desde as áreas humanas, exatas, enfim, né? E tem uma ligação com o tradicional. Elemento ar, primeiro signo aqui é Gêmeos. Ó, Gêmeos é elemento ar, pensamento e é mutável, tá pensando no futuro. Então por isso que Gêmeos fala demais, né? Fala demais assim, não no sentido pejorativo, né? Mas às vezes também, né? Mas gosta de falar muito, elemento ar, se comunicar e tal. E ele tá falando porque ele tá pensando no futuro, né? Pensando no que ele vai fazer e no que pode ser feito, né? E o geminiano é muito bom na comunicação e em pensar, em raciocinar. A sombra, né, que tem que tomar cuidado, todos eles têm, a gente vai falar de Gêmeos, né, especificamente depois, é planejar demais, né, e falar demais e não realizar, tá bom? Qual o próximo de ar? É Libra. Libra é cardinal. Então ele não vai ficar pensando tanto no futuro, é o contrário, ele pensa no passado, né, bastante também. E como ele pensa no passado e ele é do elemento ar, a gente tem uma coisa assim, ele pega as experiências do passado, porque ele é cardinal, e ele vai usar o elemento ar para organizar essas experiências, e aí sim ele vai saber qual é a melhor decisão. Por isso que ele tem a ver com a balança, com o julgamento, ele consegue julgar muito bem. Por quê? Porque se você pegar aqui o elemento ar, é o pensamento, e ele está julgando o quê? Os dados que já foram colhidos no passado. Ele olha para o passado e consegue ter um bom senso aqui, um discernimento. Por isso que é o signo da justiça. E a gente tem o outro de ar, que é o aquário. Aquário também ar, assim como Gêmeos, pensamento, como Libra, pensamento, mas ele está no mundo real, físico, agora. Não está pensando no passado, não está pensando no futuro. Isso quer dizer o quê? São os grandes inventores, as pessoas que estão raciocinando para resolver problemas presentes, agora. Tá? Então são as pessoas que estão aí fundando startups, né? Estão buscando soluções para o mundo, não só na tecnologia, né? Aí você vai falar assim, então quer dizer que startup é fundado por aquariano? Não, não é aquariano só no signo, é quem tem ascendente aquário, tem planetas em aquário, Mercúrio em aquário, por exemplo, né? Que é uma posição maravilhosa. Então assim, para analisar mapa astral tem que entender mais de astrologia. O que eu estou falando é o signo está vibrando nessas pessoas de alguma forma, pessoas que trazem inovações para o mundo real. Não estão pensando no futuro só
que nem Gêmeos. Isso não quer dizer que é ruim, tá? Porque o geminiano tem a sua parte aí de planejar o que vem depois. O libriano tá vendo o que veio do passado e tá fazendo julgamentos pra gente ter agora o equilíbrio, com os erros do passado, inclusive. E o aquariano tá trabalhando aqui, ó, para as coisas acontecerem, né? Do mental pro físico, né? Tá raciocinando, tá aqui trazendo novas ideias e tudo mais. E vamos pro último elemento, que é o elemento água. Ó, temos 3 elementos água. Qual a diferença? A diferença é que Câncer é elemento água e é cardinal, tá ligado ao passado. Ou seja, é todo sentimental, todo apegado à família, porque os sentimentos sempre estão olhando pro que aconteceu. Tem perigo de ficar muito saudosista, né? Muito apegado às pessoas, né? E muito à mãe, né? À maternidade e tudo mais. Ou ser uma mãe que se apega muito aos filhos. Temos aqui Escorpião, que é água e é presente, ou seja, sentimentos, mas ele não tá muito ligado ao passado, assim. Não tá com essa coisa, eu tenho que ficar lá no passado, era melhor do que antes. Não, ele tá olhando agora. E ele consegue fazer a vida dele acontecer agora, mediada pelo sentimento, né? Um metro ao sentimento. Por isso que são personalidades muito fortes. Mas ele sabe o que quer, né? Os fixos geralmente sabem o que quer, né? Touro, Leão, Escorpião e Aquário também. Eles sabem muito bem o que eles estão querendo, né? Esses elementos naturais estão vibrando neles. E a gente tem, por fim, Peixes. Peixes é sentimento, que nem Câncer, mas ele não tá com saudade do passado, com saudade da mãe. Ele tá olhando no futuro. Então são muito mais espirituais, olhando no que vai acontecer, né? Às vezes até atemporais, né? Atemporais. Isso é bem interessante. Gente, é o seguinte, ó. Falei rapidinho porque aqui não é a aula dos signos. É só para você entender uma coisa. Que os signos são o que são porque eles têm um elemento natural e tem uma orientação desse fundamento aqui. Ou eles são cardinais, ou eles são fixos, vou colocar todos aqui, ou eles são mutáveis. Essa combinação, que ela não vai se repetir em nenhum signo, faz o signo ser o que ele é. É isso, tá bom? E aí, gostou? Vale sua inscrição e seu like? Então, se inscreve no canal, fica aqui comigo, daqui a pouco, ó, eu tô de volta.